parte, né, da grande mídia nossa. Aqui à minha esquerda, a Elisângela, nossa intérprete de Libras, e à direita aqui o general Pazuello, nosso ministro da Saúde. Até quero cumprimentá-lo pela maneira como você vem desempenhando o seu trabalho. Realmente não é fácil. Não. Não é fácil, né? O que mais chateia você, com toda certeza, é a mesma coisa que me chateia. É a desinformação pregada por esses órgãos de imprensa aqui. Por exemplo, curiosidade apenas aqui, né? Isso é comum todo dia, não vou tocar só num caso aqui, tem dezenas aqui. Esse é o Jornal Estado de São Paulo, do dia 2 de janeiro. Está aqui uma foto enorme, Praia Grande, vocês estão vendo aqui milhares de pessoas na praia. E aqui o Estado de São Paulo diz que eu causei aglomeração vindo aqui na praia e bem como nadei sem máscara. Você foi especial, né, pastor? Dá para... Bem, você foi especial mergulhador, tem que nadar com máscara, mas não essa máscara que você usa aí... Isso é máscara de mergulho. A máscara de mergulho. Não, mas informação, isso é muito triste. Como, por exemplo, foi muito falado essa semana que, por incompetência do Ministério da Saúde, e obviamente o governo federal, que sou eu também, nós não fizemos a devida provisão de seringas. Explica aí pra gente, Pazuello. Bem, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui esclarecendo coisas e conversando e mostrando a nossa maneira de ser, né? Como nós somos de verdade e não como às vezes nos pintam por aí ou nos desenham por aí. Nós somos seres humanos normais, temos as nossas, digamos, fraquezas e os nossos pontos fortes, mas nós estamos focados no trabalho, focados na solução. Essa é a primeira ideia que eu queria colocar para vocês, porque realmente a gente às vezes se choca com a desinformação, se choca como as coisas são distorcidas e levam a completa desinformação para o público. E quando a gente fala disso, a gente fala de numa pandemia, uma distorção, uma desinformação, com intenção ou não de ser feita, causa consequências drásticas na população. Causa o medo, causa a angústia, causa a incerteza do que está acontecendo no dia a dia. A mesma coisa, vamos falar um pouco sobre seringa. O Brasil tem o maior plano de imunização do mundo. Nós temos um histórico, nós temos nós vacinamos muito. O povo é acostumado a procurar a vacina. Então nós vacinamos, nós distribuímos em torno de 300 milhões de doses de vacina ano. Essa é a realidade. Então já existe uma rede de pontos de vacinação, ações dos municípios, seringas em todos os municípios e estados já funcionando. Hoje nós temos em torno de 60 milhões de seringas disponíveis nos estados e municípios. Hoje, a nossa compra do Ministério da Saúde chama-se o estoque regulador. Não era para iniciar a campanha, é para que nós tenhamos condição de socorrer um município ou um estado caso falte, caso ele não consiga comprar. Então, quando nós fizemos o processo licitatório lá atrás, há 90 dias atrás, é o processo licitatório amplo, com primeira e segunda fase, normal, com lances das empresas, com concorrência. Quando você não tem lanços voluntários por um item de um processo, o nome é deserto, aquele item. Ou quando os lances do processo não chegam no preço possível de ser pago, chama-se fracassado aquele item. E aí você vai para a mídia e diz que a licitação fracassou. É aquele item que pela lei se diz fracassado, quando não se tem capacidade de chegar no preço. O processo continua, ele está vivo. Nós já temos novas discussões com as empresas, nós fizemos a suspensão temporária das exportações, da autorização de exportações, nós diminuímos os impostos para importação, e com isso nós trouxemos a negociação à mesa. E, em comum acordo com as empresas, nós fizemos uma requisição administrativa. Já tem requisitado 38 milhões, se eu não me engano, já agora para janeiro, fevereiro, para o estoque regulador. Então não há a menor possibilidade de faltar seringas,
Até porque é uma coisa simples e o Brasil produz muitas seringas. Muita gente então, bateu em você, bateu em mim com essa mentira pregada pela grande mídia. A gente segue acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro. São 7 horas e 6 minutos. Vamos voltar a acompanhar. Agora, sério, né? para ver se eu entendi aqui também. No primeiro momento você ia comprar para o estoque regulador, mas o preço foi lá para cima, é isso? Perfeito. Agora, se nós tivéssemos comprado, vamos calcular aqui, em vez de pagar X, pagasse 2X, iam estar nos acusando no dia seguinte de superfaturamento e que nós dois tínhamos recebido propina, com toda certeza. É assim que funciona. É assim que funciona. Então a gente não tem escapatória quando fala dessa imprensa aqui, que não tem qualquer compromisso com a verdade e com a vida do ser humano. E quando vocês pregam mentiras, desinformam, inventam, vidas morrem. Quando vocês levam o terror no tocante à Covid, que leva o pânico à população, fecham o comércio, tomam as medidas de lockdown, leva ao desemprego. E uma pessoa desempregada, ela é levada à morte por outras causas também, como depressão, suicídio. A pessoa que não trabalha, a tendência dela é se alimentar pior, vai ficar propensa a outras doenças. Ela não sai de casa com medo de tudo, porque se eu sair vou se infectar e vou morrer. Então esse trabalho porco de grande parte da mídia, incluído o Globo também, esse jornal, essa imprensa que, pelo amor de Deus, uma vergonha nacional. Uma vergonha nacional. Nem vou falar dos 1 bilhão e 700 milhões, tá? Segundo o doleiro Teca Duran, falou da família Marinho, que desviou esse recurso monstruoso ao longo desse tempo todo. Então, esse trabalho, quando a mídia faz um trabalho bem feito, nós elogiamos. Com o Pingo nos ir, faz um trabalho bem feito, elogia. De vez em quando nos criticam, tem que criticar mesmo, a gente erra, estão passíveis de erro. Agora, queremos acertar, queremos fazer a coisa de forma correta. Agora, nós completamos 2 anos sem nada sobre corrupção. A corrupção mata também. E quando não chega o material na ponta da linha, tem gente que morre por causa disso. Então o trabalho do nosso governo é feito com seriedade. Por isso que a gente apanha. Não é fácil fazer a coisa certa. Até antes de nós, as estatais davam prejuízos, dezenas de bilhões de dólares por ano. Conosco passou a dar lucro de dezenas de bilhões de reais, me desculpem, reais. Essa é a grande marca do governo, entre outras. Pode um dia haver uma corrupção no Ministério X? Pode. Claro. E se tiver, o que você vai fazer, Pazuello? Exonerar e prender. Você não prende, você vai botar PF em cima dos caras, né? Eles não prendem, mas a gente processa. Se bem que nós o termo correto é exonerar e processar. Tá. Se bem que, por exemplo, a Controladoria Geral da União, né, que está lá o capitão Wagner, ele faz um trabalho preventivo também, quando pinta um nome, que a pessoa foi nomeada, ou está na iminência de ocupar o governo, assinam uma luz amarela lá, não só lá também, mas como lá na Casa Civil, e nós tiramos aquela pessoa, nós botamos aquela pessoa lá, já sabendo que vai dar problema. A gente não quer esperar acontecer o problema para tomar providência. Essa é a marca do nosso governo. E também aproveitar que o Cid está aí, eu não vou esperar acabar aqui tudo que tem que falar. Estamos de volta no rádio também, acompanhando aqui a live do presidente Jair Bolsonaro desta quinta. Pode preparar a primeira pergunta. Então, tem 2 assuntos rápidos aqui, para a gente voltar e focar em cima da Covid, a tua área, por isso que você foi convidado a estar aqui. Voto impresso, não inventei isso agora, temos prova que desde 2015, né, nós trabalhamos nessa questão. E olha só, em 18 de novembro de 2015, né, foi levado em votação um veto ao voto impresso. E o Congresso derrubou o veto. 368 deputados e 56 senadores votaram para derrubar o veto. E passou a valer, então, isso foi em 2015, o governo era Dilma Rousseff. E voltou a valer o voto impresso, que seria colocado em prática em 2018. Isso acabou não acontecendo, por quê? O nosso Supremo Tribunal Federal resolveu dizer que era inconstitucional. É uma interferência? É uma interferência. E por que era inconstitucional? Por que inconstitucional? Né? Agora, qual país do mundo adota o voto eletrônico, a exemplo do nosso? Não tem. Quer dizer, não tem aí a Venezuela, um outro país perdido por... A Alemanha não aceitou isso aqui. Grandes países não aceitaram. E os problemas como aconteceu nos Estados Unidos, qual a origem do problema? Não vou entrar no mérito, discutir outras coisas. A origem do problema é a desconfiança
Falta de transparência. Falta de transparência. E lá podia ainda, em grande parte, ser feita uma auditoria. E mesmo assim resolveram não fazer. E resolveram entubar essa questão como está. Alguns dizem, é problema deles. Não, não é problema deles, né? Porque, não, logicamente que é problema deles. Mas, poxa, a gente não pode permitir que em 22 temos uma eleição aqui onde ele não possa ser auditado. Então, quem acredita que o voto eletrônico vale, tudo bem, não vou discutir contigo. Agora, tem muita gente que não acredita e temos que respeitar esse lado de cá. Custa alguma coisa para a gente ter o voto impresso ao lado da urna eletrônica? Ou seja, está lá, você vai votar de forma como você sempre votou. Mas vai aparecer impresso do lado as pessoas que você votou para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, e apertar o botão. O teu voto é confirmado e o papel cai dentro de uma urna. Houve desconfiança, pode ser, então, auditado essas sessões pelo Brasil. Qual o problema nisso? Estão com medo? Já acertaram a fraude para 22? Eu só posso entender isso aí. Eu não vou esperar chegar a 22, tá? Nem sei se vou vir candidato, mas para começar a reclamar. Temos que aprovar o voto impresso. Quem vai decidir isso é o Congresso Nacional. Tem uma proposta de emenda à Constituição, da deputada Bia Kiss, aqui do DF, tá? Que já foi acolhida a sua constitucionalidade, tá? Ali na Comissão de Constituição e Justiça. O futuro presidente da Câmara, se resolver, porque a decisão é dele, tá? Instaurar ali criar uma comissão para analisar, vai ser votado. E se for votado e aprovado na Câmara e no Senado, vai ser promulgado. Em sendo promulgado, essa PEC vai ser cumprida. E ponto final. Vai ser cumprida essa PEC. Vamos ter o voto impresso. Agora, se o Congresso achar que não deve ter o voto impresso, vamos nesse voto eletrônico mesmo, vamos ver que bicho vai dar em 2022. Mas temos que ver os exemplos de outros países, né, se são bons ou não, para a gente adotar aqui, ou não adotar aqui. A última questão aqui, jogo rapidíssimo, né? Quando alguns me chamam de genocida, e você por tabela está nessa, né? A Beth também, nós somos grandes matadores, né? De inocentes, certo? Dizer o que nós fizemos para que mortes fossem evitadas pelo Brasil. Um dos maiores programas de socorro à população foi do nosso governo. Nenhum outro país do mundo fez próximo do que nós fizemos. Só de auxílio emergencial foram na ordem de 292 bilhões de reais. O menor estado do Brasil, né, Roraima, recebeu 1 bilhão de reais. Isso equivale ao PIB deles. O dobro do PIB de Roraima foi de auxílio emergencial. Então isso mexeu com a economia. O pessoal fez compra, se alimentou. Aumentou, teve inflação de alguma coisa? Teve, aumentou. O arroz? Aumentou um pouco o arroz, aumentou a carne? Sim. Óleo de soja? Sim. Mas, pessoal, pior do que essa inflação que teve na cesta básica seria o desabastecimento. Se o homem do campo, que tanta gente critica, o agronegócio nosso, o homem do campo, né? Chama ele de tudo, tá? Que não presta. Se eles não tivessem trabalhado, não teria comida na sua mesa. Então o auxílio emergencial é uma realidade. É um programa apenas, né? Eu quero ver na próxima semana, eu trago o Pedro, está aqui o Pedro assistindo da Caixa Econômica Federal, para falar dos demais programas que nós fizemos, que salvou empregos, salvou vidas, fez com que empresas não fossem fechadas, fez com que chefes de família não se desesperassem, que nós tivemos que enfrentar um fechamento indiscriminado da economia brasileira. Se eu tivesse poder lá atrás de tratar desse assunto, nós daríamos uma atenção toda especial para o pessoal de grupo de risco, pessoal com comorbidades e pessoas com mais idades. E o resto da população volta a trabalhar, continuaria trabalhando. Agora, o que agora alguns estão fazendo novamente de fechar tudo, isso é uma irresponsabilidade. Então, auxílio emergencial, curiosidade apenas, né? Os estados que mais receberam foram da região Nordeste. O Nordeste, se não me engano, são 9 estados. Norte e Nordeste, presidente. O Norte também. Só para o dobro. Nós transferimos de renda, do ponto de vista relativo, foi mais que o dobro da relação do PIB. Ou seja, quem mais recebeu é quem menos tinha. Então, quando nós falamos o dobro, é que, por exemplo, foi 1/3. Vem cá, Pedro. Fala rapidinho aqui, Pedro. Só um ponto importante. 1/3 do auxílio emergencial, por exemplo, foi para o Nordeste. E
eles representam ao redor de 15% do PIB. Sim. Então, na verdade, o grande racional aqui para o Norte e para o Nordeste foi que quem menos tem, mais recebeu. Então, o dobro é relativo a isso, ao PIB. Tá. E o auxílio emergencial, como o nome diz, é emergencial. É momentâneo. Tá? Alguns querem que seja eterno. Há dias onde vai retirar dinheiro. Teve um idiota aí que esses dias apontou uma lista enorme, né, de devendores da Previdência. Vai lá cobrar dos caras vocês. Essas cobranças já estão judicializadas. Agora, esse parlamentar que fez isso, se tivesse um pouco de conhecimento, não fosse tão demagogo, apertaria um projeto, que esse recurso seria para destinado ao auxílio emergencial. É muito fácil criticar quando se tem conhecimento das coisas. Faz demagogia, né? E faz um carnaval perante os mais humildes, que precisam, em grande parte, deste auxílio, e nós queremos, né, ajudar, socorrer essas pessoas que necessitam disso, que desafoga, inclusive, o sistema de saúde nosso. Mas tudo bem. Vamos lá? Vamos ficar. Deixa eu te fazer uma pergunta para ele aqui, depois você faz a primeira aqui do pessoal do Pingo nos Is aqui. Pazuello, o tratamento precoce, a sua observação tocante a isso. O que você acha? Tem a falar sobre isso aqui? É fundamental. Não existe outra saída senão nós diagnosticarmos pelo médico o mais rápido possível e iniciar o tratamento precoce o mais rápido possível. É isso que salva vidas, é isso que evita que as pessoas piorem e tenham que ir para uma UTI e ser entubados. A cloroquina, hidroxicloroquina, anita, ivermectina, existe há décadas. Tá? Quando o pessoal está com verme, é comum, né, receitar a ivermectina, que eu tomo uma vez por ano. Né? Sempre tomei isso aí. Agora, por coincidência, isso passou também a ajudar a diminuir a carga viral. É uma constatação de dezenas de milhares de médicos. Nós temos quase 500 mil médicos no Brasil. São dezenas de milhares de médicos. Outros não acreditam, tudo bem. Agora, qual a alternativa? É ficar em casa, quando sentir falta de ar, ir para o hospital, como incentivava aqui a TV Globo com o seu marqueteiro Mandetta? Você vai para o hospital fazer o quê? Se não tem remédio. Inclusive, no protocolo do Mandetta, era para ser usado a hidroxicloroquina só em caso grave. Caso grave, todo mundo sabe que não tem efeito nenhum. Eu tomei hidroxicloroquina. Você tomou também ou não? Tomei. Tomou também. Outros tomam ivermectina, outros tomam anita. E não vai fazer mal. Tem comprovação científica? Ainda não, mas não faz mal. Se não quiser tomar, não tome. Mas não fique falando besteira e tentando desestimular quem queira tomar. Não faz mal. Inclusive, né, fui muito massacrado há pouco tempo, dizendo que a hidroxicloroquina causava arritmia. A questão de 2 meses aproximadamente, a Sociedade Europeia de Cardiologia disse que não causa arritmia. E a TV Globo, no programa 2016, se não me engano, estava lá o pessoal anunciando a hidroxicloroquina, dizendo que não havia efeito colateral para as grávidas, que era usada para combater a zika, a malformação, né, cerebral, se não me engano, das crianças. Depois passou a ser um crime e passaram a me criticar. É o que dá você tirar dinheiro, né, da TV Globo. Não ganho mais bilhões por ano da propaganda oficial do governo. Então criticam. Tá? Mas não tem problema. Essa fonte de imprensa perdeu a credibilidade do Brasil. Lamentamos, perdeu a credibilidade do Brasil. Mas tudo bem. Então o tratamento precoce deu certo comigo. Mais 200 pessoas do meu prédio pegaram a Covid. Tá? E pelo que me consta, ninguém sequer foi para o hospital. Teve uma mulher que estava trabalhando em casa, que tinha problemas, e pegou em casa, e daí tinha outros problemas, né? Outras comorbidades, e acabou entrando em óbito. Fora isso, as 200 pessoas do nosso prédio, ninguém sequer foi hospitalizado. Primeira pergunta aí, Cid. Fiuza. Ministro Pazuello. Ministro, é possível fazer prognóstico para início de vacinação antes da aprovação pela Anvisa das respectivas vacinas, considerando que ela pode certificar ou não? Obrigado. Obrigado, Fiuza. É necessária a autorização para uso emergencial ou o registro definitivo para que se aplique qualquer vacina no Brasil. Então isso daí é um fato. Não será aplicada vacinas no Brasil, serão aplicadas vacinas sem a autorização emergencial ou o registro definitivo
pela Anvisa definindo a eficácia e a segurança daquele imunizante. Não há, no momento, nós temos no Brasil sendo trabalhada a parte de autorização emergencial, a vacina do Butantan e a da AstraZeneca, que são as vacinas fabricadas no Brasil. Serão fabricadas no Brasil na AstraZeneca e estão sendo fabricadas no Butantan. A Anvisa vai analisar o processo e quando e se a Anvisa fizer a autorização de uso emergencial, nós já fizemos a contratação dessas vacinas e vamos distribuir pelo nosso PNI. Então existe a possibilidade de que algumas semanas chegar a vacina no Brasil. Com certeza. Nós temos 3 períodos bem definidos pelo Ministério. Até o dia 20 de janeiro, no período que eu considero ali uma melhor hipótese. De 20 de janeiro a 10 de fevereiro, que seria a média hipótese. E de 10 de fevereiro até o final de fevereiro, começo de março, que seria ali o longo prazo. Uma hipótese mais demorada. Nós estamos trabalhando com a importação de vacinas da AstraZeneca, que vem da fábrica da AstraZeneca da Índia, de 2 milhões de doses, para chegar no Brasil, em paralelo à autorização de uso emergencial, para poder ser distribuída. Butantan já está com 6 milhões de doses também importadas, solicitou autorização de uso emergencial. Assim que isso tiver acontecido pela Anvisa, nós também distribuiremos pelo PNI. Isso é o começo. Mas nós não podemos esquecer que o Brasil tem 210 milhões de habitantes e um programa de vacinação efetivo necessita 20, 30 milhões de doses por mês. E é isso que nós buscamos com as fábricas brasileiras. Só curiosidade, né? Então a imprensa dizendo o tempo todo que o Brasil não começou a vacinação. Então vamos lá. Percentual de pessoas vacinadas em outros países. O país que mais vacinou até o momento foi Israel. 15%. Equivale a 1.300.000 pessoas. Perfeito. Tá? Equivale, isso aqui é mais ou menos 10% da população do estado do Rio de Janeiro. 1.300.000 de doses aplicadas. Doses aplicadas, sim. Então, é em torno de 650 mil pessoas. São 2 doses, né? São 2 doses. Emirados Árabes, segundo lugar, com 8% da sua população que tomou a vacina. Estados Unidos, 1,5%. Depois, quase todo mundo aqui abaixo de 1%. Agora, parece que um laboratório vendeu um percentual, uma quantidade muito pequena de vacina para alguns países, é isso? Exatamente. A vacina hoje, tem 2 vacinas aí que estão rodando forte. A da Pfizer e a russa, da Sputnik. A vacina da Pfizer, que nós estamos trabalhando ainda com a empresa para tentar diminuir as cláusulas restritivas de contratação, digamos assim, ela foi vendida para vários países, muitos países, mas com quantitativas de doses muito pequenas. Então tem país aplicando 8 mil doses, outros 12 mil doses, 31 mil doses. Então se você somar todas as doses de vacinas aplicadas no mundo, dividir por 2, que são as pessoas, né? Você não tem nem a cidade do Rio de Janeiro. Então é complicado quando a gente é questionado se nós estamos atrasados. Nós estamos montando o maior plano de vacinação do mundo e começa nos próximos 45 dias, como eu acabei de colocar. Podendo ser nos próximos 20. E o pessoal vai na onda, né? Estamos atrasados, estamos com pressa. Ou entre nós e você que quer a vacina, existe a Anvisa. Não é que vai ser respeitada, ela vai ser respeitada até pelo seu passado, de um trabalho excepcional para todos nós. Não é apenas a vacina. Qualquer medicamento que chegar no Brasil aqui, para você poder botar na prateleira das farmácias e vender, tem que passar pela Anvisa. E a Anvisa faz um trabalho excepcional. A Anvisa não quer atrasar a vida de ninguém, ela quer proteger a vida. Porque os laboratórios, pelo que eu sei, para se estiver errado, você me corrija aí, eles não querem assumir qualquer responsabilidade em caso de efeito colateral. É exatamente isso. Esses laboratórios que nós estamos tentando fazer a importação, eles exigem a isenção completa de responsabilidade por efeitos colaterais daqui para o futuro infinito. E você vê, é uma vacina emergencial, ou seja, não tem uma comprovação científica ainda.
É irresponsabilidade qualquer autoridade no Brasil falar que se você não tomar, no meu estado, no seu município, você vai sofrer certas sanções, como por exemplo, tem um parlamentar aqui em Brasília, do PT, né? Apresentou um projeto na Câmara Distrital, proibindo então os pais que não se vacinarem, botar o filho em escola pública ou privada. Vai ficar em casa o filho dele? O outro, um senador também da República, apresentou um projeto, 8 anos de cadeia, para quem não tomar vacina. Não tem cabimento o que está acontecendo. É uma coisa experimental, não temos comprovação científica. A vacina obrigatória é aquela que ela é um fato consumado, ela é testada, é aprovada no mundo todo. Daí tem as vacinas obrigatórias. Essa daí você não pode falar que é obrigatória na vacina que não tem uma comprovação ainda. E é experimental. E qualquer laboratório pode entrar com a documentação junto à Anvisa pedindo, né, para que ela seja aplicada de forma emergencial. Aqui a Sputnik, a russa, pode entrar com a pelada na Anvisa. E se for aprovado, o que você faz? Tem que aplicar. A gente aplica, te compra, vai comprar. Claro. Qualquer laboratório, não interessa de onde seja. A nossa segurança é a Anvisa. É isso aí. Nós temos que ter responsabilidade. Não posso entrar na pilha de alguns achando que temos que correr. Outros, inclusive, como um governador de um grande estado, falou que tem que ser obrigatório. É inadmissível entrar nesse assunto. Não dá nem para discutir. E mais ainda, né? Temos que falar em democracia no Brasil também. Você não pode impor a sua vontade, a sua população, dizendo que vai proteger a vida dela. Em primeiro lugar, quem tem que proteger a vida dessa pessoa é ela mesma. Tá certo? E não fazer o que os governadores, alguns poucas autoridades executivas querem pelo Brasil. Isso é irresponsabilidade. E será que esse cara está tão preocupado assim com a vida do próximo? Ou se ele teria outras preocupações nessa grande negociação aí? Outra pergunta, se tem condições aí? Obrigado pela sua audiência. Estamos acompanhando aqui a live do presidente Jair Bolsonaro em Os Pingos nos Is. São 7h28 agora. Boa noite, ministro Pazuello. Ministro, a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte. Nós já entrevistamos aqui no programa alguns médicos e infectologistas que dizem do perigo de você colocar uma carga viral, ou seja, uma vacina em cima de um organismo que já passou pela doença e que possa ter já anticorpos em relação àquele vírus. Para aquelas pessoas no Brasil que queiram tomar a vacina, mas que não têm certeza se passaram de forma assintomática pela Covid-19, o governo vai prover algum tipo de exame para que essas pessoas tenham certeza se passaram de maneira assintomática pelo coronavírus, para assim poder tomar a vacina de uma maneira mais segura? Obrigada, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Obrigado pela tua pergunta. Eu vou começar de trás para frente a resposta. Sim, a gente distribui os testes RT-PCR para todos os estados, todos os municípios, e realmente pelo SUS e é grátis. Então, o governo já tem essa política de disponibilizar os testes para todos os brasileiros. Eu peço autorização aos infectologistas, aos médicos, não sou médico, muito menos infectologista, mas depois de ouvir a minha equipe, ao longo desses 8 meses, eu posso te afiançar 2 coisas. A primeira, o risco que você tem de colocar uma vacina em alguém que já teve o coronavírus, ele é um risco muito pequeno ou praticamente inexistente, a não ser que esse vírus fosse um vírus atenuado. Uma vacina de vírus atenuado, ele só está atenuado. E se você, nesse caso, pudéssemos dizer que nessa vacina, neste caso, com essa tecnologia, poderia ter alguma outra consequência. Mas tirando essa possibilidade do vírus atenuado, que nós não temos negociação de vacina com vírus atenuado no Brasil, nem na Butantan, que é vírus inativo, nem na AstraZeneca, Fiocruz, que é o RNA, que é uma outra tecnologia, essa realidade aí, ela
ela está fora da nossa alçada nesse momento, fora da nossa visão. Agora, tecnologias novas, como todas essas que estão sendo oferecidas hoje, elas precisam ser testadas em cima de grupos específicos. Grupos de pessoas que tenham o HIV, grupos de pessoas que tenham câncer, grupos de pessoas que tenham outras comorbidades e outras doenças autoimunes. Então, por isso que a fase de testes ela é muito longa. Então, tem, digamos, fase 3 sendo concluída, ou concluída em parte, para alguns Estamos de volta agora no rádio, o ministro Eduardo Pazuello, falando agora na live do presidente Jair Bolsonaro. E pessoas com esses tipos de doenças e comorbidades ainda precisam ser observados de per si. Por isso é experimental, por isso é no meu entender, uma responsabilidade querer obrigar alguém a tomar vacina. E tem que ser, quando você aplica uma vacina ou um medicamento que não tem o registro definitivo, a lei é clara. Quem está tomando tem que ter a consciência completa e declarar que tem a consciência para poder tomar. Você não pode aplicar uma vacina em nenhum ser humano presumindo que a pessoa compreenda. Ela tem que declarar que compreende, declarar os riscos que ela pode estar correndo. Isso está previsto na documentação da Anvisa e está previsto na nossa Constituição. Seria um termo de responsabilidade? Não é o termo de responsabilidade, é de compreensão. Ela declara os riscos que correm. Se tiver algum a problema, responsabilidade ela sempre é nossa ao aplicar, em conjunto com o laboratório que fabrica. Na medida provisória está escrito lá que a pessoa que vai receber a vacina, ela vai ser orientada sobre os riscos. Perfeito, é a obrigação nossa também orientar. Então não tem o termo de responsabilidade, não tem que assinar nada, mas quem for aplicar, vai falar para aquela pessoa, seu João, dona Maria, o problema que pode acontecer, quer dizer, nós não responsabilizamos, só vai correr esse risco. Eu não estou fazendo campanha contra a vacina, nem a favor. Isso é uma questão de conscientização. Alguns acham que deve fazer uma campanha massiva de vacinação, a campanha de esclarecimento. E exatamente. Você, na ponta da linha, decide se vai tomar vacina ou não. Eu preciso ajudar o senhor aqui numa posição que é muito técnica, e eu preciso colocar aqui para não ficar a ideia atravessada. No momento que nós, governo federal, comprarmos o imunizante, distribuirmos pelo PNI e aplicarmos na população por intermédio do SUS, há o grau de responsabilidade nossa. Isso é intransferível. Por isso que tem que ter a Anvisa tem que fazer o seu trabalho anterior e tem que declarar a segurança e a eficácia daquele trabalho. Quando a Anvisa não tem essa possibilidade de fazer o registro e autoriza o uso emergencial, aí sim que nós temos que entrar com o esclarecimento claro e, segundo os manuais da Anvisa, sim, a pessoa se declara consciente daquilo. Isso é uma discussão que ainda pode ser aprofundada, não está definitiva, mas nós, em momento algum, tentamos passar essa responsabilidade para a pessoa ou nos eximir da nossa responsabilidade. A responsabilidade do governo é ter uma agência reguladora competente e capaz de nos dar a segurança e a eficácia. Essa é a nossa responsabilidade. A partir daí, a gente tem que responder por isso. Foi votado um projeto no Congresso dando 72 horas para a Anvisa se responsabilizar por isso. Ou então não falar nada. E a partir desse momento, a vacina estaria liberada. Eu vetei isso daí. Isso é responsabilidade. Está na cara que eu apanhei dessa mídia tradicional que nós temos aí. Mas isso é responsabilidade. O Congresso resolveu derrubar o veto. Então isso está na lei. Tem agora uma medida provisória tramitando lá, que esse prazo está sendo negociado para 10 dias. Mas mesmo assim, alguns acham que eu devo pressionar a Anvisa. Como é que eu vou interferir na Anvisa? A Anvisa é um órgão independente, uma agência completamente independente. As pessoas que estão lá, todas têm mandato de 4 anos. Quando acaba o mandato, tem uma votação no Senado de nomes indicados pelo Executivo e, uma vez aprovado, essa pessoa vai ficar naquela agência, no caso a Anvisa, por 4 anos. Agora, é irresponsabilidade minha a querer pressionar a Anvisa. Primeiro que não vão admitir uma pressão, que estão mexendo com vidas. Isso é coisa séria.
Então os apressadinhos aí tem que entender esse negócio. Ou fazem isso para tentar desgastar a gente politicamente. Agora, da minha parte, não vou sofrer pressão de ninguém. Vou repetir aqui que bateram muito bem. Não dou bola para qualquer tipo de pressão. Nós temos a responsabilidade. É que eu falei. Igual o Idaí, que a imprensa tanto bateu, pega um pedacinho da frase e massifica em cima da gente. Me apresente um áudio ou um vídeo onde eu esteja falando, por exemplo, que é uma gripezinha isso aí. Não tem. Tem do Drauzio Varela. Meu não tem. Meu tem dizendo que para mim, e tanto é que foi verdade. Quando fui acometido do vírus, não senti nada. Tomei outras coisas aqui, no dia seguinte estava bom. E só não voltei a trabalhar na presidência porque o protocolo dizia que eu tinha que ficar em casa, até que não tivesse mais o vírus dentro de mim, né? E acabou acontecendo 19 dias depois e voltei a trabalhar. E não senti nada. Para mim, eu falei pela minha situação física, né? Passar de vida atlética, e depois, se não me engano, 5 ou 6 universidades do Brasil falaram que quem tem uma vida de atlética, né? Cuidando da sua saúde, correndo, fazendo exercício, a chance era 40% menos de, ao contrair o vírus, ele se instalar de forma grave e te levar a uma enfermidade, ao internamento ou até óbito. Depois concordaram comigo. Como concordaram também a questão da vitamina D. Então, já tem pesquisas, né, comprovadas que quem tem uma taxa alta de vitamina D não sente absolutamente nada, são assintomáticos. E outra, deixar bem claro aqui, nós temos que falar, tá? A questão do nosso governo. Nenhum imposto foi majorado no nosso governo. Muito pelo contrário, mais de 500 itens nós diminuímos. Um dos últimos agora foi imposto de importação de seringas e agulhas. Parabéns ao Pazuello aí, parabéns ao ministro Paulo Guedes. Contrariamente de um outro governador que aumentou tudo, até teve um tratoraço hoje lá no estado dele. Tá certo? Então, é uma irresponsabilidade por parte de alguns poucos, mas da nossa parte estamos fazendo a coisa certa. Outra é esse. Aumentar a produção de cesta básica é um crime. Esse é um crime. O pobre já vem com dificuldade, desemprego, salário baixo, inflação na cesta básica. É um governador aí na cana dura, né? Aumentar impostos de coisas que influenciam na cesta básica. É um crime isso aí, um crime. Vitor Brown. Boa noite, ministro. Boa noite, presidente. Ministro, qual a opinião do senhor sobre a possibilidade de que laboratórios privados também ofereçam vacina contra a Covid? Algumas pessoas têm criticado, dizendo que, com isso, pessoas que não são do grupo prioritário receberiam antes de pessoas que, essas sim, pertencem aos grupos prioritários. Mas tem outras pessoas que não, que dizem que é uma boa iniciativa porque isso vai fazer com que o processo da vacinação seja acelerado, que a campanha corra mais rápido. Qual a opinião do senhor, ministro? Boa noite ao senhor, boa noite ao presidente Bolsonaro. Boa noite, Vitor. Tudo tem dois lados, né? Mas eu acho que a primeira coisa que nós precisamos é ter a proatividade do governo, do ministério, em, digamos, completar a nossa demanda de vacinas para o SUS. Isso são as nossas fábricas. A grande capacidade de compra vem do que é fabricado no Brasil. Será pelo fabricado no Brasil. Uma vez atendida essa demanda, já o SUS sendo atendido, sim, claro que não há e deve ser comprado também pela iniciativa privada. E principalmente importadas, das fábricas importadas, laboratórios estrangeiros que vendem a vacina e que registrem no Brasil, que tenha autorização dada pela Anvisa, garanta sua eficácia e segurança, por que não possam comprar também dos importados, dos laboratórios internacionais? Eu acho que devem comprar, mas lembro que, pelo outro lado, nós temos que ter muita capacidade de suprir o Sistema Único de Saúde e deixar a nossa população completamente com as vacinas disponíveis o mais rápido possível. São duas linhas. Um caso hipotético, Pazuello. Você, por exemplo, está oferecendo de forma gratuita e voluntária vacina de três laboratórios. Ok. Tá? E um outro laboratório que você não fez, não comprou. E caso, por exemplo,
alguns aqui no Brasil queiram essa vacina. Eles podem conseguir por outros meios a vacina. Sem problema nenhum. Nada demais nisso A aí. única coisa é que no Brasil qualquer medicamento ou imunizante Tem que passar pela Anvisa. Tá? Acho uma ótima ideia. Então a gente não vai criar problema no tocante a isso aí. Quem quiser, se uma empresa quiser comprar lá fora a vacina e vender aqui, quem tiver recurso vai tomar vacina lá. Agora nós vamos oferecer de forma universal. Perfeito. E da nossa parte, não obrigatória. Pronto, é isso aí. Segunda pergunta do Fiuza. Ministro Pazuello, cerca de 99% da população, aproximadamente, não corre risco letal com a Covid-19. No entanto, algumas autoridades, principalmente estaduais, apresentam a questão da vacinação de toda a população como a única possibilidade de se retomar o convívio da sociedade como um todo. É como o senhor vê esse tipo de lógica e esse tipo de proposição? Obrigado, Fiuza. Uma coisa que eu notei conversando com a classe médica é que tudo é relativo. Tudo é muito relativo quando se trata de doença, quando se trata de pessoas. O que funciona para A pode não funcionar para B. Os riscos são... Por isso que nós somos indivíduos, né? E temos as nossas individualidades também. Com relação a quem realmente corre risco de falecer, eu gostaria de colocar aqui um dado mais correto para a gente colocar. Em cima dos óbitos, 75% dos óbitos, 75% dos óbitos no Brasil até agora para a Covid, perdas para a Covid, aconteceram com pessoas com mais de 50 anos. Isso define muito bem o perfil de pessoas que estão com maior risco de falecer com essa doença. Do restante, dos outros 25% que tem abaixo de 50 anos que faleceram, se você tirar as pessoas que tenham comorbidades, outras comorbidades, nós vamos para números bem baixos. Isso demonstra também o perfil do que nós estamos falando. Isso demonstra que as pessoas com mais de 50 anos precisam estar o mais saudável possível. As pessoas têm que praticar esportes, se alimentar bem, dormir bem, tomar suas vitaminas, levar a vida o mais saudável possível. Então isso não é digamos, mérito possível apenas para quem tem dinheiro ou não tem dinheiro. Levar uma vida saudável depende dos hábitos de cada um. Então, se nós estivermos aí sim focados em manter a nossa imunidade alta, estarmos saudáveis, essa é realmente uma grande resposta para esse público-alvo, que é acima de 50 anos. A compreensão do que dá certo, o que dá errado em termos de medidas restritivas, isso vai ser uma grande incógnita ao longo do tempo, que ninguém conhece efetivamente o resultado em cima desse coronavírus, dessa doença. Mas fica bem claro que precisamos ter o acompanhamento médico de todas as pessoas o mais efetivo possível e o mais rápido possível diagnosticar e tratar. Se nós tivermos o tratamento precoce, esse percentual vai cair e cai radicalmente. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos manter a saúde da população, principalmente acima de 50 anos, num alto nível, manter o equilíbrio emocional das pessoas, diminuindo essa sensação que é real de medo com relação a tudo que acontece em volta. Essa sensação a sensação de medo precisa ser combatida, ela precisa ser tratada com esse tipo de posição, que é se manter saudável, se manter bem alimentado, se manter praticando atividades físicas,
e, principalmente, procurar o acompanhamento médico o mais rápido possível. Se nós fizermos isso, o risco cai exponencialmente. Acho que essa é a ideia. É a ideia. Você vê, por exemplo, quando fala em condicionamento físico, nós temos 20 clubes na primeira divisão. Eu vou chutar aqui, no total, 500 atletas. Estou chutando. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Alguém tem notícia de um jogador de futebol da primeira divisão ter sido entubado? Eu não tenho. Alguém teve uma notícia? Da segunda divisão. Então são mais ou menos 1.000 jogadores. Então uma comprovação que essa pessoa, né, que tem esta vida, você pode ver, o Flamengo jogou com o Palmeiras no primeiro turno com praticamente todo o time reserva por causa da Covid. Até o jogo foi 0-0, se não me engano, 1-1. Tá? Então, quem tem esse lastro físico, como eu tenho, apesar dos 65 anos de idade, mas minha nadadinha, minha caminhada, tá? Procuro ter algum hábito alimentar, tá? E não tive problema nenhum. Pode falar, foi uma exceção. Não foi uma exceção. Ele pegou paraquedistas, forças especiais, tá? Outros ministros, por exemplo, outro ministro não tem uma atividade física constante. O Milton pegou ele. Liguei, quando pegou, fiquei sabendo. Milton, procura um médico aí, toma mais duas cloroquinas. Tomou. Ficou bom no dia seguinte. Assim foi com o Ramos também, que tem quase a minha idade. Não está abaixo dos 50. E você pode ver, quem vai na praia também, com constância, é só começar a pesquisar. Cidades, não é porque você está na praia, mas cidades praianas. E quem frequenta a praia, pega um sol. E o sol é o... Fixa a vitamina D. Que fixa a vitamina D no corpo. Tiveram problemas graves? Não. Então nós temos a solução que está aí. Alguns ficam sempre batendo na tecla. Não tem comprovação científica. O Carrapada, eu sei que não tem o Carrapada. Mas daqui a alguns anos vai ter. Como lá atrás, o Pazuello, você não é médico, né, nem eu, na Guerra do Pacífico, onde o soldado chegava ferido e não tinha transfusão de sangue, porque todo mundo que podia transferir já fez a transfusão. Usava água de coco. Imagine hoje em dia, água de coco não tem comprovação científica, então não vai injetar água de coco no braço do cara, vai morrer. Água de coco não faz mal para ninguém, nem na veia faz mal. Tinha lá, se acertavam lá, não sei como os médicos tratavam o assunto, mas não tem sangue, toca água de coco, cara, se só for. Aqui, não tem um remédio comprovado, não tem. Afinal de contas, se tiver, né, vai ser uma coisa bem barata, né? A vacina é cara. Então há um interesse enorme pela vacina, porque ela é caríssima. E nós assinamos aqui, eu assinei uma medida provisória de 20 bilhões de reais para comprar uma vacina, assinei em dezembro do ano passado. Então nós estamos fazendo a coisa certa, com responsabilidade. Não é uma corrida por eleições que temos pela frente. Eleição não interessa para mim. O que me interessa é resolver esse problema agora. E eu prefiro fazer 4 anos de mandato com responsabilidade que 4 com irresponsabilidade, pensando numa possível reeleição. Então, nós estamos fazendo a coisa certa e temos como comprovar tudo isso aí. E o Ministério da Saúde está se comportando muitíssimo bem. Você tem aproximadamente 5.000 funcionários contigo, é isso? 5.570. Nossa mãe, é o número de municípios aí, por coincidência. Não, é verdade. Você chutou errado aí. 5.500. 5.500, mas é quase o número de municípios. Você levou, se não me engano, uns 20... Você levou uns 20 para trabalhar contigo, é isso? Os 20 militares? 15? Menos um pouco. 15? 14 militares. Apanhou até não querer mais. No universo de 5.000, ele leva 15, porque 15 tem comigo. 15 semana contigo e apanha. Isso aí é uma irresponsabilidade dessa mídia que está aí, pô. Não são todos, né? Mas é uma responsabilidade. Agora, nós fazemos a coisa certa. Pretendo na semana que vem trazer outra pessoa aqui, né? Diferente do Pazuello, se Deus quiser. Melhor. Melhor do que o Pazuello, para explicar outras coisas a vocês. Mais uma pergunta, para a gente encerrando aqui? Falta muita coisa. Vamos rapidamente. Facebook nosso, 39 mil. YouTube, 22 mil. Pigo nos Is, 84 mil. Obrigado, pessoal do Pigo nos Is, pela deferência, né? Por compartilhar o nosso sinal aqui. Foco do Brasil, 14 mil. Folha Política, não é Folha de São Paulo, não. Folha de São Paulo que vai para lá. Folha Política, 5 mil. Jovem Pan News, 12 mil. BR News, 2 mil. Total de aproximadamente 180 mil pessoas nos assistindo agora. Paulo Figueiredo. Pera um pouquinho, o Paulo Figueiredo, ele é neto do Figueiredo? Ô Paulo, se me permite, Paulo, eu conheci pessoalmente o teu avô, né? Quando deixou a presidência. Tinha um colega meu, tinha um capitão Moraes, conhecido de apelido Cobra Azul, não sei porquê, que
foi ajudante de ordem do teu avô e trabalhou com ele, serviu com ele quando comandou o CMP, se eu não me engano, também. Então, quando ele deixou a presidência, de vez em quando ia lá no sítio do Nogueira bater um papo com ele. Eu estava na ativa, né, capitão do Exército Nativa, e logicamente, para mim, eu estava vendo um mito na minha frente, né? E aprendi alguma coisa com ele, e fiz alguma amizade com ele, obviamente, né? Até porque fui lá pouco mais de 10 vezes, lá no sítio do Nogueira. Então, tenho uma grata recordação do teu avô, bem como do filho dele, o Paulinho. Não sei se o Paulinho é teu pai, seu tio, né? Também tinha uma certa amizade com ele lá na Barra da Tijuca. Então, parabéns aí por estar aí nos Pingos nos Is. Boa noite, presidente e ministro. Apesar do Covid ter uma letalidade em crianças menor do que de uma gripe comum e da baixíssima transmissão entre elas, alguns estados já estão dizendo que vão exigir vacinação para Covid para que as crianças possam fazer suas matrículas escolares. Como é que o Ministério da Saúde vê esse tipo de ação? Bem, vejo com preocupação, porque apesar de nós estarmos com vacinas na fase 3, com autorização de uso emergencial sendo propostas, o grupo crianças ainda não está testado da maneira correta. Então, as vacinas, em princípio, ainda não estão prontas para serem usadas em crianças. É um grupo ainda que precisa ser concluído a fase de testes. Não dá para nós agora falarmos que isso aí é possível, nem que é indicado. Ainda precisa fazer os testes. Então é prematuro colocar dessa forma. Tem gente que não deu a devida importância para as eleições municipais. É prefeito que fechou tudo. Se eu não me engano, do interior de São Paulo, Araraquara, se eu não me engano, o prefeito até, via sua guarda municipal, prendeu uma mulher em praça pública sozinha e foi reeleito. E aí fica essas ideias esdrúxulas. Faltou, né, talvez a população, perguntar para o candidato na época: olha, você vai continuar com essas medidas ou não e por quê? Agora o pessoal vota. E alguns prefeitos, né, não são todos, né, alguns prefeitos, no meu entender, propõe uma medida dessa que ultrapassa as raias do absurdo. Uma coisa que experimental, não sabe o que pode acontecer com uma criança e exige a vacinação. Isso é lamentável, a posição desse prefeito aí que toma uma medida como essa. Outra pergunta. Olha, para você que nos ouve pelo rádio, a gente encerra aqui essa edição de Os Pingos nos Is, continua a nossa transmissão pela internet. Campanha de vacinação, mais de um ano, é possível prever isso? Sim, é possível. Nosso plano, ele está previsto para nós vacinarmos 50% da população alvo até junho, metade do ano, e os outros 50% até dezembro, no final do ano, com uma margem de mais 4 meses, que seria uma margem para buscar ainda algum grupo que não tenha sido totalmente vacinado. Então, nossa previsão é que em 12 meses, todo o público-alvo esteja vacinado no Brasil, tendo ainda uma margem de mais 4 meses. É importante colocar que o objetivo maior nosso é o controle da pandemia. Na hora que você controla a pandemia, as taxas de contaminação caem e a vida começa a voltar ao normal. Esse é o grande objetivo e esse é o foco da nossa campanha de vacinação. Com relação Não, era essa a pergunta, né? Foi essa a pergunta? Aqui estão perguntando aqui, né, se vai haver o feriado durante o carnaval. Esse feriado é uma lei federal. Então a ideia nossa é, logicamente, não criar nenhum óbice e manter o feriado. Mas se o cara vai pular ou não o carnaval, se vai ter carnaval ou não, aí é outra história. E nós então pretendemos manter que é um feriado religioso, se eu não me engano, o carnaval. Sim. É isso mesmo? É um feriado religioso. Tá? É terça-feira. É segunda e terça. Segunda e terça, feriado. Então vamos manter isso aqui. E cada um aí é responsável pelos seus atos aí. Outra pergunta, Cid. Paulo Figueiredo. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Quem se informa pelos jornais no Brasil tem a impressão de que o país demorou para comprar e operacionalizar as vacinas.
de fato, tem alguns países que já começaram o seu processo de vacinação. O governo federal demorou, afinal, para agir em relação às vacinas ou está tudo dentro do ritmo esperado? Oi, Paulo. A gente falou bastante sobre isso já aqui na live, mas não posso me furtar de colocar o seguinte. A oferta de vacina comprada de fora, ela é muito pequena. Os quantitativos são baixos e a data de entrega é longa. Isso é o que se observa praticamente em todas elas. Para você saber, a Janssen, que é uma das melhores vacinas que a gente observa, ela só tem previsão de entrega no segundo trimestre e 3 milhões de doses. Isso é muito pouco. A Moderna, que é outra vacina forte americana e que também está vindo aí oferecer a sua marca, ela fala em 8 milhões de doses em outubro. A Pfizer, independentemente das cláusulas complicadas que ela tenta nos impor, ela fala de 2 milhões de doses no primeiro trimestre e 6 milhões de doses no segundo trimestre. Ou seja, nós não teríamos capacidade de vacinar nada ou muito pouco com essas vacinas importadas. Nós estamos baseados já há bastante tempo, nos últimos 6 meses, 5 meses, na capacidade de produção das fábricas brasileiras. Nós investimos milhões de reais para reequipar a Fiocruz e fizemos um convênio de 70, 80 milhões de reais com o Butantan para reequipar e aumentar a capacidade de produção dele para poder fazer também a vacina contra a Covid. É nessa aposta que nós temos que estar, na aposta das vacinas fabricadas no Brasil e nas quantidades necessárias para o tamanho do nosso país. Se você observar o que está acontecendo em torno do Brasil e na maioria dos países do mundo, são números pífios de vacinados, que nós nem poderíamos começar a vacinar com 8 mil doses, 15 mil doses, 30 mil doses. Isso para nós não seria compatível nós iniciarmos e estaríamos fazendo a população entrar em uma outra vibe, uma vibe que não nos interessa, onde você teria apenas um pequeno grupo vacinado. Nós estamos planejando e com muita objetividade vacinar entre o dia 20 de janeiro e o dia 1º, 5 de fevereiro. Ou seja, nesse período nós vamos iniciar o nosso plano. Eu não vou colocar aqui uma data específica, um dia D específico, porque seria brincar com a esperança de cada um. Eu preciso ter a vacina registrada pela Anvisa ou autorizada e preciso ter a fabricação efetiva de quantitativos de doses que permitam o início. Tendo isso à mão, em até 5 dias eu distribuo pelos estados e municípios. Tu já tem dinheiro? Já, sobrando. Demos o dinheiro, desde o ano passado, 20 bilhões de reais. É só fazer o contrato. Agora, alguns acham que a vacina está aí disponível. Vamos lá fora comprar e trazer para cá. Não é assim. Não está disponível. E também tem que passar, repito, tem que passar pela Anvisa. Olha só, nós temos 210 milhões de brasileiros. É um mercado enorme. Essas empresas, né, se eu fosse o empresário do ramo, eu ia oferecer ao Brasil. Eu não sei no Paraguai quantos habitantes são, deve ser uns 4 milhões, 5 milhões, não sei. Mas é muito pequeno. Então, em vez de vender o Paraguai, é melhor vender para o Brasil. Agora, tem o suficiente? Não tem. E tem um problema para eles, né? A nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária é uma das mais respeitadas no mundo. Paraguai, 7 milhões. 7 milhões no Paraguai? Obrigado. 7 milhões, o dobro que eu previ aqui. Então, eles sabem que... Alguém procurou a Anvisa até agora? Eu desconheço. Só que procurou a Anvisa foi o Butantan e a Fiocruz. Tá. Foi há pouco tempo. Agora? Nessa semana. Nessa semana. E a União Química, que representa lá a Sputnik, também já está em tratativas para pedir a fase 3 no Brasil. Então os caras que ficam nos acusando de atraso, ou é um ignorante, um incompetente, ou quer fazer uma jogada política contra a gente. Nada mais além disso. E nós temos responsabilidade. Agora, graças a Deus, a Anvisa existe.
graças a Deus, ela é respeitada, não apenas pelo seu presidente e diretores, bem como por todos os seus funcionários. Porque esses funcionários é que realmente elevaram a Anvisa a esse grau de responsabilidade e de confiança que tem no mundo todo. Então o pessoal sabe que entre vender para nós e para alguns outros países há uma diferença muito grande. Ninguém vai passar pena na Anvisa. Ninguém vai chegar na Anvisa e querer negociar alguma coisa, libera aí. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Até repito, né, pela formação dos seus profissionais, pelos seus diretores e seu presidente. Qual é o meu presidente? Eduardo Barra? É o Barra. É o Barra. Antônio Barra. Médico, né, almirante, médico, que tem uma ascendência muito grande lá, respeitado. Né? A Globo ao Vivo foi humilhada por ele, humilhada na TV Globo ao Vivo, tanto é que a Globo não quer mais conversar com ele, só gravando, e eu falei para ele, né? Ele é meu amigo, eu não tenho qualquer ingerência lá. Mas se eu fosse você, na Globo, né? Só ao vivo, evita o problema aqui, né? De deturpar depois que você vai falar. E a Globo não convida mais ele. Então nós temos responsabilidade com a população. Não queremos nada correndo, atropelado, e não vou interferir, como nunca interferi em lugar nenhum. Eu tenho o poder de trocar ministros, mas não tenho o poder de trocar ninguém da Anvisa. E jamais faria isso, porque estaria mexendo com a vida de você que está nos assistindo aí. Outra, Cid. Vitor Brau de novo aí. Tá. Ministro, o senhor está acompanhando as notícias de pessoas que tiveram reações às vacinas em outros países? O governo tem algum tipo de plano para caso isso aconteça por aqui? Oi, Vitor, obrigado novamente. Sim, nós temos acompanhado as reações adversas, principalmente da Pfizer, né? Que é a mais está sendo usada no maior número de países, e nós observamos 12 casos de reações adversas graves. Estamos acompanhando cada um. São reações que começam com a parte alérgica e algumas outras complicações, mas como a gente imagina sempre, é tudo uma coisa inédita, né? E o número de casos de reações adversas, ele está dentro do esperado. Está alto, mas está dentro do esperado. Precisamos observar. Sim, nós estamos acompanhando. Sim, já verificamos 12 casos com um pouco mais de gravidade e estamos observando. Não compramos a Pfizer até agora. Ok. Acabou aí? Tem mais duas, presidente. Mais duas? Vai continuar o programa Pinga nos i depois das 20 horas? Também a gente continua. Fiuza. Fala, Fiuza. Ministro Pazuello, alguns infectologistas e imunologistas respeitados na comunidade científica têm manifestado preocupação com o curto ciclo de desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19. Essa questão também preocupa o senhor? Oi, Fiuza. Sim, claro que sim. E eu quero colocar aqui, não vou fazer uma defesa, né? Mas vamos colocar o seguinte: nós temos hoje, quando a gente fala que a vacina demora 4 anos, 6 anos para ser desenvolvida e testada, sim, mas nunca houve uma confluência de tantas pessoas e equipamentos, e estruturas e tecnologia no mundo simultaneamente para poder desenvolver vacinas. Então esse prazo, ele tende a ser um prazo menor. Usei a palavra tende porque se você tem um orçamento de 10 dinheiros e um número de pessoas, tá lá, 20 pessoas para testar, e você tem um orçamento hoje de 100, e você pode testar em 50 mil pessoas, então realmente o prazo tende a diminuir. Mas o que se tem de notícia anterior é que o prazo para você ter uma vacina testada, garantida e com todos os grupos, etc, é mais de 4 anos. E é por isso, talvez, e aí eu coloco aqui essa posição, que os laboratórios estejam tão receosos em assumir as suas responsabilidades com os efeitos colaterais. Eles não têm a total garantia dos testes ao longo dos anos que vem pela frente. Então, são riscos que precisam ser assumidos por alguém.
No caso das nossas vacinas fabricadas nas instituições de Estado, que é a Fiocruz e o Butantan, a responsabilidade já é dessas grandes instituições. E isso tudo passa pela segurança e eficácia da Anvisa e nos dá, então, um grau de segurança, o grau necessário de segurança. Cid, a última aí. De novo, Paulo Figueiredo. Presidente, ministro, qual é o papel esperado para a rede privada de saúde na aplicação e distribuição das vacinas, especialmente as vacinas como a da Pfizer, que exigem condições especiais de armazenagem? Bem, nós já respondemos isso há pouco, mas eu volto a não me furtar da resposta. No momento que a gente cumprir todas as demandas para suprir o SUS das vacinas para atender a população brasileira, que eu acredito que a gente está nesse caminho, a gente necessita também que a iniciativa privada ela adquira as vacinas diretamente de laboratórios internacionais ou o excedente do produzido no Brasil e disponibilize na rede privada também. Claro que as condicionantes logísticas precisam ser trabalhadas. Quando você fala da vacina da Pfizer, a Pfizer já é entregue com 30 dias, com uma geladeira de isopor que permite o acondicionamento dentro da temperatura correta por 30 dias. Isso faz parte do planejamento logístico da quantidade de vacinas que você vai tirar do teu congelador de 80 graus negativos. Você vai tirar uma quantidade X e vai ter até 30 dias ali para poder manusear nesse isopor. Acabou, Cid? Bem, vamos encerrar também. Estamos aí com 1h07. Obrigado pela deferência, por estar nos assistindo. Muito esclarecedor por parte aqui do Pazuello, nosso ministro da Saúde, e serviu para demonstrar a vocês a preocupação e o trabalho que o governo federal vem fazendo no combate à Covid desde o ano passado até o momento. Continuaremos atentos, trabalhando, buscando soluções e acalmando a população. Tá? O vírus realmente, para algumas pessoas, ele é grave, pode levar a óbito. Essas pessoas têm que se cuidar, sim, até que a vacina esteja à disposição. A gente espera que dê certo. Quem vai dizer se vai dar certo ou não vai ser o experimento, o tempo, tá? E depois do sinal verde da Anvisa, que nós somos responsáveis. A gente espera voltar à normalidade o mais rapidamente possível. No mais, pessoal, a vida continua. Se lamenta hoje que estão batendo 200 mil mortes, muitas dessas mortes com Covid, outras de Covid. Não temos uma linha de corte no tocante a isso daí, mas a vida continua. Se lamenta profundamente. Eu estou preocupado com a minha mãe, que tem 93 anos de idade, se ela contrair o vírus, ela vai ter dificuldade pela sua idade, mas temos que enfrentar isso aí. Não adianta apenas continuar, como alguns querem continuar, aquela velha história de fica em casa, que a economia a gente vê depois. Isso não vai dar certo. Isso vai ser um caos no Brasil. Pode nos levar às condições mais dramáticas ainda do que as consequências do vírus. Nós não podemos nos transformar num país de pobres, um país desempregado, um país sem PIB, um país endividado, um país tão rico como o nosso, com a população sendo empobrecida por decisões de alguns. Lamentamos as mortes, a vida continua, tá? E pedimos a Deus que abençoe o nosso Brasil, abençoe o mundo, que afinal de contas nós somos filhos dele. Uma coisa mais, Bruno? Não. Um abraço. Quer falar alguma coisa agora, você? Quer falar? Porque eu só quero conhecer a tua voz aí, pessoal quer conhecer a tua voz aí. A minha oração é que Deus mande para fora esse vírus da nossa nação e traga cura. Obrigado. Obrigado aí. Um abraço a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.